Saudações, queridos e queridas ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha do canal Mais 3, o podcast de fãs do futebol para fãs do futebol. Hoje vamos repercutir alguns jogos de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e fazer aquele aquecimento para os confrontos derradeiros da Copa do Brasil. Estamos gravando dia 4 de agosto, numa segunda-feira, como de costume. Meu nome é Marcelo Lobo. Hoje não teremos nosso amigo Álvaro, mas estou ao lado dele. Eric Jantini. Boa noite, Eric. Boa noite, Marcelão. Salve, salve, fãs de futebol. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, né? Hoje temos um desfalque extremamente importante aqui, né, Marcelão? Mas em breve estaremos com a reposição devidamente feita, né? Muito boa noite a todos, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você nos assiste, nos ouve aqui no Spotify também, né? Bora aí, Marcelão, rodada muito boa do Campeonato Brasileiro e confrontos aí até surpreendentes, né? Na Copa do Brasil, que a gente vai dar uma repercutida aqui, meu amigo. Vambora. É isso. Bom, quem já nos escuta sabe aqui do nosso esquema, né? Então, Eric, vamos de mais 3 jogos. Onde selecionamos ali 3 jogos do Campeonato Brasileiro da rodada, para a gente falar um pouco ali, destrinchar e sempre passando de leve ali no que aconteceu com os outros. Começando então por Mirassol 3, Vasco 2. Ninguém segura esse Mirassol, Eric. O Chico da Costa mete gol toda a rodada. O Mirassol já é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Minto, é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos conquistados. E mais uma derrota de Fernando Diniz no comando do Vasco. O Vasco que está entrando na zona de rebaixamento, com o resultado de momento da vitória do Santos sobre o Juventude, jogo que está no intervalo, ainda não terminou. Pois é, meu amigo, a gente destacou o Mirassol aqui no último episódio, né? Um excelente trabalho ali do Leão de Araraquara, né? Assim, Marcelão, o Zubeldia aqui deu uma alavancada nesse Vasco do Diniz que enganou a todos nós, né? Na parada pré-Copa, né? Pré-Copa do Mundo, a gente falava, cara, esse Vasco pode começar a surpreender. Mas desde então é um desempenho muito ruim, né? A pior defesa do campeonato, se eu não me engano. O Diniz tem tido uma exposição igual aos seus antigos trabalhos, né? Mas que geralmente leva um pouco mais de tempo, né? Quando você começa a ver aquele declínio do trabalho ali dos times do Fernando Diniz, você fala, putz, olha lá, já começou a fase ruim. Mas o Vasco não conseguiu nem engrenar tanta fase boa, né? Teve ali lampejos no começo, mas sempre alguns tropeços assim no meio. E aí o pessoal falou, bom, com tempo para treinar o Vascão vai deslanchar aqui. E tinha tido uma última aparição muito boa, né? Contra o São Paulo do Zubeldia, ali no Morumbi, que enganou bastante gente, cara. E eu vou me colocar aqui no meio, que eu achei que o Vascão não ia participar ali da briga da zona de rebaixamento, mas agora vira um sério candidato, né? Dado que a gente já tem praticamente um turno do campeonato jogado. Mas falando do lado feliz dessa história, né? O Mirassol aqui, meu amigo, o Leão tá com tudo, fazendo jus ao apelido, né? E representando muito mais do que o Leão do PC, né? O Leão da Ilha, a galera ali que tá na zona de rebaixamento. Esse sim tá sendo o verdadeiro leão ali, o rei da selva. E tá coladinho, né? Coladinho no Bahia, um pouco distante dos 3 primeiros colocados, mas uma campanha que vai calando muita gente, cara, muita gente mesmo. E o que faltava pro Mirassol, que era um definidor, né? Acharam. O tal do Costa aí é um baita oportunista e tá aproveitando muito bem essa boa fase, meu amigo. Perfeito. Só para uma pequena correção, né? O Vasco não é a pior defesa do campeonato, mas está entre elas, né? A pior defesa é a do Juventude, com 34 gols sofridos. Depois vem o Fortaleza, com 24. Não minto, o Sport, com 25 gols sofridos. O Fortaleza, com 24. E aí vem Vasco, Grêmio e Grêmio. A 4ª pior defesa do campeonato, ao lado do Grêmio,
que é outro que também não vive um grande momento. Boa. Mas aí, meu amigo, aqui mesmo nesse canal tem um corte meu, né, falando do dinizismo, falando que ia dar certo, né, que eu sentia que estava acontecendo aquela simbiose da dinizismo cara, atualmente eu já não sei, eu tendo a acreditar que o Diniz não termina o ano no comando do Vasco, cara. Porque se o Vasco continuar naquela situação ali, eu acho que o Diniz não é o cara para esse tipo de situação. Eu vivi isso na pele, né? Apesar de ser mais técnico que muitos que estão naquela zona ali de classificação, o Vasco não tem um time, vamos dizer assim, não é um time bom, mas é um time que faz páreo com os outros que tá ali brigando, né? Não é um time pior que o do Vitória, que o do próprio Grêmio, dá para escapar, né? Mas com o Diniz eu não sei, eu tô achando que esse vai ser o campeonato do Vasco mesmo. E o Mirassol, cara, não tenho nem o que dizer do Mirassol, né? Não tenho nem o que dizer do Mirassol. É um time que. Qual foi a última derrota do Mirassol, você sabe? Uma sequência muito grande de vitórias. São Cara, 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. O time encaixou. Esse último jogo não jogou o Reinaldo Zoinho. E mesmo assim o Mirassol venceu o jogo, né? O Reinaldo, que é um dos principais jogadores do time. Incrível, velho. Incrível. O Chico da Costa poderia estar em muitos times. Inclusive o próprio Vasco questiona o Verratti jogar todas as partidas porque não tem um atacante no banco, né? exato. Bom, a janela está aberta e se o Vasco não contratar, não sei o que vai acontecer. Chegou agora o Thiago Mendes. Confesso que não acompanhei a carreira do Thiago Mendes nos últimos anos, não sei como ele está. É aquela contratação que o pessoal gosta de brincar que seria uma ótima contratação em 2020, né? Em 2021. Seria uma ótima contratação. No momento eu não sei, mas ajuda, né? Ajuda um elenco muito limitado do Vasco. Fico triste pelo Coutinho também, cara, porque assim, eu não sei você, Eric, mas eu acho que já não vai virar mais, né? A passagem do Coutinho vem sendo pior até que do Payet, né? Que chegou a entregar alguma coisa no primeiro ano ali que chegou no Vasco. Cara, só pra me corrigir aqui então, né, Marcelo? Eu não parecer um tio do Zap Zap, né? Com as fake news bravo aí. O Vasco é uma das piores defesas dos campeonatos. Acabei me equivocando aqui, elegendo quantitativamente como a pior, mas em termos de qualidade, né? Acho que pode brigar ali por esse posto. Mas enfim, cara. O Vasco, Marcelão, eu acho que é complicado, né? Porque, assim, tem todo aquele imbróglio com a 777, né? Então o Pedrinho fica ali meio querendo fazer tudo, mas não pode fazer nada. A situação financeira do Vasco, a gente já sabe aqui de muitos anos, né? Até meio complicado pelo time que o Vasco foi nos anos 2000, né? Ali com o Romário, Edmundo e começo dos anos 2000, melhor dizendo, né? E se encontra nessa situação. Então eu não sei se tem tanta solução assim, cara, ir no mercado, porque você vai no mercado e você traz jogadores parecidos com o Lloyd, por exemplo, que eu acho que é um nível assim técnico meio questionável, né? E o Firmino, cara, o Firmino não, desculpa, gente, corrigindo aqui, o Coutinho é um efeito borboleta impressionante, né? Se o Neymar não tivesse tomado a decisão, que eu avalio como ruim, de ter ido ao PSG, o Barcelona não teria a bala para ter tirado o Coutinho do Liverpool. E no Liverpool ele estava muito bem fisicamente, né? O Coutinho já tinha tido problemas físicos na Inter de Milão, assim que ele é vendido para a Europa, né? Não ficava saudável, rodou Espanhol, rodou vários clubes e se encontrou no Liverpool, né? Ainda na época ali do Rodgers, né? Mas com a chegada do Klopp, acho que ali sim ele viveu o seu auge, né? Se credenciou para 2 ciclos de Copa do Mundo, mas acabou não jogando a segunda, né? É um fim de carreira assim. Não vou falar fim de carreira, né? Que senão vai parecer um etarismo meu aqui. Mas é um fim de trajetória no seu clube do coração triste, né?
eu assemelho um pouco ali com a terceira passagem do Hernanes. Foi muito apagada, não teve tantas crises assim, né? Porque o momento do São Paulo era diferente, mas você ter essa idolatria sendo ameaçada por uma situação institucional do clube é muito triste, né? Então, às vezes vale prezar pela primeira imagem que passa, mas ele arriscou, tá aí, né? E agora vai ter que remar junto com todo mundo para tirar o Vascão dessa situação, cara. Perfeito. Só também para não parecer que você tirou uma informação do nada, né? Tem uma matéria no GE falando que o Vasco é o time que mais sofreu gols de falhas individuais, né? Então é aquele gol, a famosa entregada, né? Entregou a paçoca, né? O Vasco é o time que mais entrega a paçoca no Campeonato Brasileiro. São 7 falhas individuais que geraram gol. Bastante, né, cara? Se você pensar que o Vasco tem quantos jogos? O brasileiro também tem isso. Todo né? Eu ia falar da apertado, última né? rodada, mas 16 jogos. 16 jogos o Vasco da Gama e 7, né? Então, em metade ali dos jogos, o Vasco entregou um gol para o adversário. Sim. Assim fica difícil ganhar jogo, né? Mas E. então, Desculpa, Marcelão, mas a espinha do Casimiro aqui, né, é arrepiada, porque você traz essa informação de inúmeras falhas individuais. E o jogo do Diniz se baseia na confiança da qualidade individual do atleta. Então, torcedor do Vascão aí, prepare seu coração, meu amigo. é um bom ponto, tá? Não sei quantos desses jogos foram com o Carille, né? Mas pode já ter um quê de dinizismo ali nessa estatística, né? Esse dado. Não sei quando que foram essas 7 falhas individuais ali. Acho que o torcedor vascaíno não vale a pena entrar nisso não, tá? Acho que é cabeça em frente e é isso.